Meus amados irmãos, que bom podermos estar nesse momento diante de Deus, adorando o Senhor e buscando dele renovo para as nossas vidas, bendizendo o seu nome, adorando o Senhor por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los a que nesta manhã vocês possam abrir comigo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 do livro de Atos. Vamos fazer a leitura de 2 capítulos. Você acompanhe comigo, com atenção, a leitura do capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Atos. Mesmo assentados, ouçamos com toda reverência o que diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem alguma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo,
que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora,
tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aí. Vamos orar a Deus e buscar a sua presença. Pai amado, mediante a leitura da tua palavra, aquietamos o nosso coração na tua presença, na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Desejamos, ó Senhor Deus, ouvir a tua voz. Estamos aqui por causa do Senhor, para te buscar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. Estamos aqui porque as nossas almas têm sede pelo Deus vivo. Necessitamos da tua presença em nossas vidas, Senhor. Somos agradecidos porque estamos aqui em consequência de um dia termos sido alcançados pela tua graça e misericórdia. Muito obrigado pelo teu amor que nos foi dirigido naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos alcançou em meio à multidão e nos atraiu à tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque fomos lavados pelo sangue do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todos os nossos pecados e culpas foram perdoados e nós somos justificados em Cristo Jesus na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez nascer de novo, nascer do Espírito, e somos filhos de Deus, parte da tua família, acolhidos pelo teu amor, pela tua misericórdia e graça, Senhor. Queremos nessa manhã bendizer o teu nome, queremos nessa manhã ouvir a tua voz, queremos nessa manhã sermos acolhidos pela tua presença santa, Senhor. Fala ao nosso coração e desafia-nos a viver uma vida apaixonada por ti, Jesus, anunciando ao mundo as tuas misericórdias e o teu amor. Fala ao nosso coração pelo teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. A pastoral do boletim, meus irmãos, traz a informação de que no próximo domingo, 31 de maio, há 27 anos, é comemorado no Brasil o dia ou o domingo da igreja perseguida.
Nós temos tomado conhecimento nesses últimos meses e anos da perseguição que tem se levantado contra a Igreja do Senhor no mundo afora. Na América do Sul, né, e na América Central tem países cristãos que perseguem evangélicos, mapeados como uma perseguição moderada, mas uma perseguição. Colômbia e México, né? Alguns países da Europa, muitos países da África, muitos países da Ásia, onde cristãos são perseguidos, alguns numa perseguição severa, outros numa perseguição absoluta, outros numa perseguição grave e outros numa perseguição moderada. São essas 4 classificações das agências evangélicas espalhadas pelo mundo que mapeiam onde há lugares onde os cristãos são mais perseguidos por sua fé. O número é estrondoso. Mais de 100 milhões de cristãos sofrem perseguição simplesmente por professarem o nome de Jesus. Talvez nós não temos conhecimento claro e detalhado dessas informações, nem temos a dimensão disso. E por isso eu resolvi trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, também desafiando e chamando a igreja, a nossa igreja, aqui no próximo domingo, especificamente com mais de 6.000 igrejas no Brasil, possamos clamar a Deus para que o Senhor renove, reforce, fortaleça os nossos irmãos nesses países. E tenhamos consciência de que já sofremos algum tipo de ameaça nesse sentido. Tem sido muito polêmico o último discurso do ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, que fez chacota com os evangélicos numa palestra para sindicalistas. Isso tem tomado repercussões nos meios evangélicos e fora dos meios evangélicos, como uma deselegância do presidente. Mas isso não é um ato isolado. A gente tem observado que o programa de governo do partido que está no poder no nosso país há mais de 12 anos tem sido sistematicamente de construir um clima de avessidade e antipatia contra os cristãos, rotulando como pessoas antiquadas, radicais e preconceituosas contra vários segmentos e grupos minoritários da população brasileira. Nós temos, talvez a gente não se aperceba dos riscos e do perigo disso, mas quando olhamos para a Alemanha nazista, dos anos 40 a 45, quando mais de 8 milhões de judeus foram exterminados por causa de uma campanha de purificação racial, isso não aconteceu da noite para o dia. Desde os anos 30, ou desde a Primeira Guerra Mundial, começou-se um programa de governo na Alemanha, de educação nas escolas, para criar uma antipatia contra aquela etnia. O que o mundo conheceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, dos campos de extermínio, do Holocausto, da morte de mais de 8 milhões de judeus, foi o resultado de décadas de condução de uma sociedade alemã que foi o berço da Reforma Protestante. Como um país que foi o berço da Reforma Protestante pôde chegar a fechar os olhos para aquilo que estava acontecendo na década de 40
debaixo do seu nariz, ou até mesmo foram cúmplices, não foram ignorantes, mas se acostumaram com esse tipo de campanha. Eu quero chamar a sua atenção para que se torne isso algo que esteja aceso aos seus olhos, que a perseguição não é alguma coisa distante ou a centenas de quilômetros do nosso território. Estamos começando a viver, né, em toda a América Latina, com a ocupação dos governos por partidos que têm essa ideologia, né, de uma perseguição ou criar um clima de antipatia na sociedade contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. O texto de Atos, capítulo 20, ou capítulo 4, desculpem, é o texto que aponta para o primeiro ato de perseguição contra a igreja de Cristo. De lá para cá, isso tem sido uma constante na vida e na história da igreja. Perseguição tem sido a marca da igreja em sua caminhada. E isso não é qualquer, ou não deveria ser qualquer novidade para os cristãos. A igreja do Novo Testamento, a igreja do primeiro século, a igreja recém-nascida no Pentecostes, tinha plena consciência de que isso era uma realidade e uma marca da igreja. Jesus, ao iniciar o Sermão do Monte, falando sobre as marcas de um verdadeiro cristão, naquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, fala de que há 4 marcas ou 4 características de caráter de um verdadeiro cristão em sua relação com Deus. Ele reconhece o seu real estado de miséria, em lugar da arrogância e autonomia que caracterizou a queda humana. Ele lamenta e chora a sua condição diante do Deus Criador, em lugar de endurecer a cerviz e arrogância contra Deus e rebelião contra Deus. Ele se torna manso no trato com Deus, em lugar de ser orgulhoso e de ser vaidoso e de enfrentar a Deus. E ele se torna alguém que tem fome e sede da justiça de Deus. Essas são as características de um verdadeiro cristão na sua relação com Deus. E por causa disso, ele herda o reino dos céus. E por causa disso, ele é consolado pelo perdão que procede da cruz. E por causa disso, ele herdará a terra. E por causa disso, ele será saciado em sua fome e sede de justiça. Após essas primeiras características de caráter de um verdadeiro cristão, Jesus passa a dizer que essa mudança radical na vida operada pelo Espírito Santo e que é evidenciada pelo meu comportamento em relação a Deus, também vai se mostrar na minha relação com o meu semelhante. Eu passo a ser misericordioso com os outros, como Deus foi misericordioso comigo. Eu passo na minha relação com o outro, em vez de malícia, em vez de segundas intenções, pureza de coração, transparência e honestidade nas minhas motivações no trato com o outro. Eu passo a ser pacificador, eu passo a promover, a anunciar com os outros a reconciliação que Deus propõe em Cristo Jesus. Eu passo a ser um promotor da paz entre o homem e Deus. Mas a última característica de caráter que Cristo chamou a atenção dos seus discípulos é isso. Por causa dessas coisas, por causa da sua atitude misericordiosa com os outros, por causa da sua honestidade de motivações no trato com o outro, por causa de você promover a paz, você será perseguido. E não se entristeçam por causa disso. Exultem, se alegrem, porque, como todas as outras características são marcas verdadeiras de um cristão, a perseguição também é uma marca verdadeira. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus será perseguido.
Porque o mundo vai odiar vocês como odiou a mim, disse Jesus. Porque a luz brilha e manifesta aquilo que é defeituoso, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado. E por causa das pessoas se sentirem desnudadas pela luz, constrangidas, reagem perseguindo. Então, a igreja do Novo Testamento tinha consciência de que a perseguição estava no pacote da vida cristã. Fazia parte disso. O texto nos aponta isso. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, mostra essa atitude, essa característica de misericórdia da igreja. O apóstolo Pedro e João, como judeus, os cristãos do primeiro século, eles não tinham em mente que o cristianismo faria com que eles saíssem ou fossem divididos ou entrassem em rota de colisão com o judaísmo. Todos eles eram judeus. Todos eles entendiam que o Messias veio para Israel. Todos eles eram filhos da aliança. E Jesus veio para o que era seu. E eles receberam e acolheram Jesus. Todos os 3.000 que atenderam ao convite da graça ali naquele dia da festa de Pentecostes eram judeus. Judeus naturais da região e judeus da dispersão que vieram adorar a Deus numa das grandes festas judaicas de Israel, o Pentecostes. E eles foram impactados pela palavra, pela pregação de Pedro, no poder do Espírito Santo, e 3.000 pessoas se renderam a Cristo Jesus. É isso que diz o capítulo 2 de Atos. Eles ouviram a palavra de Deus, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, diz o verso 41 do capítulo 2. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 judeus, que muitos deles não voltaram para os seus países e ficaram ali em Jerusalém. Por isso, enquanto eles não se recolocavam profissionalmente, houve necessidade de assistir os que estavam ainda sem emprego. Mas Pedro e João, como todo judeu, observavam o que a lei de Moisés, o que a Torá, o que o Antigo Testamento, em que os preceitos da aliança do Senhor para o seu povo dizia. E eles observavam as horas de oração, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Eram as horas de oração quando eles iam ao templo para estar diante de Deus. E Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, diz a palavra, das 3 da tarde. E naquele mesmo horário era levado um homem que era coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam ali. As pessoas que tinham defeitos físicos, e vocês vão observar isso em toda a narrativa do Novo Testamento, quer sejam eles paralíticos, quer sejam eles leprosos, quer sejam eles cegos, eles eram tirados do convívio social. E eles eram marginalizados para que não pudessem conviver ou agredir com a sua doença e com o seu defeito aqueles que são saudáveis. As pessoas viviam nas periferias da cidade, sentadas à beira de alguma porta de entrada da cidade, para esmolar. Eles não tinham oportunidade de trabalho, eles não tinham condições físicas de obter seu sustento e por isso esmolavam. Esse homem paralítico, coxo de nascença, que o texto diz no final, que tinha 40 anos de idade, estava sendo carregado e levado para esmolar na última sessão do dia, quando ele ficava ali esperando algumas esmolas. Vendo Pedro e João entrarem no templo, ele estende a mão pedindo alguma esmola.
e Pedro e João exercendo misericórdia como característica de caráter de cristãos, que são sensíveis à necessidade alheia. Eles dizem: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos prata ou ouro, mas uma coisa nós temos. Uma coisa nos foi dada para que confirmasse a verdade da mensagem que nós pregamos. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. E o ajudaram, tomaram pela mão. E aquele homem teve os seus pés endireitados, os seus tornozelos endireitados, e ele começou a andar. E ficou tão feliz, diz o texto, que de um salto pôs-se em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. O povo viu tudo isso e se admirou e começou a louvar a Deus. E reconheceram que aquele homem era o mesmo homem que há 40 anos sentava à porta do templo para esmolar. Juntou-se uma turba, uma multidão. E aí vem a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção. A primeira delas é a ação da igreja, a ação do cristão, o comportamento do cristão. Como nós podemos glorificar a Deus diante das pessoas? Exercendo as características que marcam o nosso caráter. E aqui no caso, especificamente, Pedro e João demonstravam para com o outro misericórdia. A primeira característica de caráter na relação do cristão com o não cristão. Na relação do cristão com o seu próximo. Segundo o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Pedro e João, a semelhança de Jesus, em todo momento que ele viveu, ele olhou para as pessoas com um olhar de misericórdia. E ele favoreceu os outros no seu sofrimento, porque via a dor das pessoas, porque se compadecia com o homem. Pedro e João manifestaram isso, e de imediato eu queria colocar para mim e para você nessa manhã qual tem sido a atitude do nosso coração em relação ao convívio com o próximo. Se a nossa conduta de misericórdia tem atraído as pessoas a Cristo Jesus. Porque o mundo não vai ver Deus. O mundo vai ver a mim e a você. E é a graça, a misericórdia e o amor de Deus que vai chegar às pessoas através das nossas vidas, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos com as pessoas. Óbvio e evidente que eles deixam claro para aquele homem que é em nome de Jesus que eles podem se compadecer e usar de misericórdia para com aquele homem. A atitude, a vida, o comportamento, como Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Em decorrência da obediência a esse ensino de Jesus, diz o verso 11, que uma multidão se tornou ao redor de Pedro e de João, por causa do que Deus fez através dele, se compadecendo com aquele homem. E diz o verso 11, que a ação da vida dos apóstolos leva ao cumprimento da missão, que é anunciar o Evangelho e as boas novas. O verso 11 até o verso 26 fala da oportunidade aberta pela ação de misericórdia de Pedro e de João, onde uma multidão se chega para ouvir o que eles têm a dizer. Diz o texto no verso 11 que, apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
E à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, e aí Pedro prega o seu sermão. E é interessante que o sermão de Pedro, ou a mensagem do Evangelho que devemos anunciar para as pessoas, não pode, não deve ser centralizada no homem. Que coisa maravilhosa você vê Pedro tomando a palavra e dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? E olhe, enquanto as pessoas estavam admirando a Pedro e a João, eles dizem: não façam isso. Por que vocês estão fazendo isso? Não é o poder nosso, a nossa piedade que realizou isso. Nós não temos poder em nós mesmos. Nós não temos piedade em nós mesmos para realizar essas coisas. Não olhem para nós, olhem para Deus, porque a glória é dele e o poder é dele. E isso nos ensina algo precioso para os nossos púlpitos, para as nossas vidas em relação com as pessoas. Não centralize em você a mensagem do Evangelho ou a atenção que as pessoas deem. Aponte para Cristo. E no verso 13 ele diz isso: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. A terceira característica da nossa mensagem deve ser a coragem profética, de não adoçar a nossa mensagem, de falar, de ter misericórdia no trato com as pessoas, mas ter a coragem para expor o Evangelho na sua inteireza e clareza, demonstrando ao homem a sua culpabilidade diante de Deus, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, que eles precisam glorificar a Deus e dobrar a sua cerviz endurecida, a sua arrogância, autonomia e independência. Eles acusam o pecado do povo. Vocês traíram o Messias, traíram aquele a quem Deus enviou, entregaram às autoridades romanas ímpias para que eles crucificassem a Jesus. Vocês pediram um homicida em lugar de um santo. Vocês, diz o verso 15, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do qual todos nós somos testemunhas. É pela fé nesse Cristo que esse homem foi curado, é pela fé que a sua saúde foi restabelecida de forma perfeita. Mas a mensagem do Evangelho também é uma mensagem que convida o homem à reconciliação e à misericórdia. O verso 17 e 18, ele diz: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram tudo isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, com isso, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem do Senhor, é a mensagem da igreja, é a mensagem que você deveria ter na sua boca. É a mensagem que deveria estar preparada, apontada para quando os seus atos de misericórdia atraírem as pessoas para ouvirem o que você tem a dizer. Mas em cumprimento ao ensino de Jesus no Sermão do Monte, a consequência de você ser um promotor da paz, a consequência de você ser um reconciliador, representando Deus ao mundo e chamando os homens a reconciliar-se com Deus, a consequência é perseguição. E aqui o capítulo 4 começa a nos apontar e nos ensinar isso. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus.
E o verso 3 diz: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era final de tarde. E à noite, ninguém faz nada. Qual a motivação das autoridades? Quem perseguiu, quem prendeu os cristãos Pedro e João por pregar o evangelho, por terem feito um bem? As autoridades. As autoridades políticas de Israel, o Sinédrio, as autoridades religiosas, os saduceus, e as autoridades civis a serviço do templo, o capitão do templo, com a polícia do templo, com os soldados do templo. Prenderam. E prenderam porque estavam, diz o verso 2, ressentidos por ensinarem coisas que era função dos fariseus e dos saduceus. Estavam enciumados, porque eles estavam chamando a atenção das pessoas e as pessoas estavam desprezando o ensino e a autoridade dos religiosos, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por isso os prenderam, e por isso os levaram à barra de tribunais, e por isso o verso 5 diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Agora, deixe-me chamar a atenção, o resultado da pregação do Evangelho fez com que 2.000 pessoas abraçassem a fé e crescem, apesar da perseguição. O verso 4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Foram 3.000 que atenderam o convite recente no Pentecostes. Agora esse número se eleva a quase 5.000 homens. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, salvará aqueles a quem Deus usar de graça e misericórdia. Mas a palavra de Deus também condenará aqueles que endurecerem e resistirem. A pregação da palavra de Deus precisa ser feita, precisa ser anunciada para a salvação dos eleitos e para a condenação dos ímpios. Porque vejam que coisa incrível. As autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás e toda a sua linhagem, como Caifás, como João, como Alexandre, puseram Pedro e João diante deles e os arguíram, os questionaram: com que poder e em nome de quem vocês fazem isto? E então Pedro, com coragem, cheio do Espírito Santo, diz o texto, denuncia a dureza de coração das autoridades, denuncia a incoerência das autoridades. Somos presos e questionados por fazer um bem a um homem, por restaurar saúde a um doente. Mas tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Essa é a mensagem corajosa de pessoas incautas e iletradas diante dos doutores e das autoridades, sem medo, com coragem vindo de Deus. Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, os mestres da lei, os que conhecem e têm a responsabilidade de ensinar o povo as verdades de Deus, vós rejeitaste a pedra principal, a pedra angular. E a afirmação deles é essa: não há salvação em nenhum outro. Esse é o Messias. Não virá outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a mensagem, essa é a convicção. É isso que tem que ser anunciado.
E diz o texto que, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e, de fato, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Estado com Jesus ressurreto. Essa é a ideia do texto. Eles criam nisso. Não é à toa que Nicodemos, ao procurar Jesus, precisava afirmar para Jesus algo que era convicção secreta de todos os fariseus e escribas. Nós sabemos que tu és da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É isso que nos choca. Essas pessoas criam, essas pessoas reconheciam, mas essa fé não transformava os seus corações, não quebrantavam a cerviz endurecida. E aqui é claro, essas pessoas tiram Pedro e João da presença deles do sinédrio e vão conspirar. E a conspiração deles é essa: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles queriam negar, mas não há como negar. Eles queriam encobrir a verdade de Deus, mas não há como encobri-la. O que fazer? Vamos tentar intimidá-los. Meus queridos, e aqui eu queria trazer essa advertência para nós. O diabo não pode reter o avanço do projeto redentivo de Deus. O diabo não tem poder para isso. As forças do mal não têm poderes para isso. Os homens, as autoridades humanas não têm poder para isso. Bloquear o projeto redentivo de Deus. Andará, os selos serão tirados e andará de acordo com o passo que Deus determinou. E ninguém pode fazer o contrário. Mas o diabo, as forças do mal, podem usar pessoas, governos, instituições, perseguição, família, para tentar intimidar-nos como cristãos. Para tentar silenciar a nossa proclamação. Essa é a advertência que o texto nos traz. Verso 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas a atitude de Pedro e João, mais uma vez, foi chamar essas autoridades à coerência. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Nós temos consciência da tarefa que nos foi confiada, da missão que recebemos de Deus, anunciar a reconciliação ao mundo, e nós não vamos silenciar, não vamos parar. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso marca um verdadeiro cristão. E aqui eu queria trazer a você que atitude Deus espera da igreja diante da perseguição, que certamente acontecerá, em vários níveis, mas acontecerá. Verso 23 ao verso 31, o texto mostra o que Deus requer de nós quando sofremos perseguição. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. É a nossa grande arma, meus queridos. É o que Deus requer da igreja. Não é ressentimento, não é ódio contra aqueles que perseguem a igreja, mas é submissão a Deus, oração, colocar diante do Senhor a nossa causa. E é incrível, a igreja conhecia Deus, conhecia a Escritura, conhecia a teologia, porque a oração da igreja aponta para isso.
Eles unânimes levantaram a voz e colocaram as coisas no devido lugar na cabeça deles. Senhor, Tu és Deus soberano. Tu és Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Tu tens o controle de todas as coisas na Tua mão. Senhor, Tu apenas não és o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus da palavra. Senhor, Tu dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, Teu servo. E aí eles citam o Salmo de número 2, versos 1 e 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? O Senhor já havia nos revelado que seria assim. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor já nos disse isso. Nós temos consciência do que vamos enfrentar. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o Teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e povos de Israel. Mas se ajuntaram para fazer tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. O Senhor tem controle de todas as coisas. Agora, Senhor, posto isso, posto a arrumar minha cabeça quando enfrento dificuldades, perseguições e adversidades, posto colocar Deus no seu devido lugar e me colocar no meu lugar. A oração deles é essa agora, Senhor. Verso 29, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que anuncie com intrepidez a Tua palavra. É incrível isso, meus irmãos. Eles não estão pedindo arrego. Eles não estão pedindo que Deus alivie a perseguição. Eles não estão pedindo que o Senhor cesse ou desça um raio do céu em cima daqueles que perseguem a igreja do Senhor. Eles não estão pedindo isso. Eles sabem que isso faz parte da caminhada. O Senhor já havia dito isso. O que eles estão pedindo é: Senhor, não deixa que a gente se acovarde. Não deixa que a gente silencie. Não deixa que a gente se esconda nos bancos das nossas classes de faculdade, no emprego, quando se debocha do Evangelho, ou quando tenta se constranger, ou quando se tenta rotular de radical, de antiquado, de preconceituoso. Não deixa que a gente silencie, Senhor. Não deixa que a gente se acovarde, Senhor. Não deixa que a gente se esconda. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos Teus servos que anuncie com intrepidez a Tua palavra. Essa é a oração da igreja. Enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. O resultado é que Deus ouve a oração do seu povo. Tendo eles orado, aquele lugar estremeceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E como resultado da santificação da igreja, da disposição da igreja, da submissão da igreja à ordem de Deus para cumprir o projeto redentivo dele, multidão de pessoas creram. O verso 32 nos diz isso, que a igreja crescia em número e crescia em maturidade, em vida espiritual, em consagração, em demonstrações das características de caráter de um verdadeiro cristianismo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Por causa da vida cristã coerente, por causa desse crescimento de qualidade na vida cristã, por causa da consequente multiplicação dos discípulos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse texto nos mostra como devemos viver
o que e como devemos pregar. Nos mostra como devemos enfrentar a adversidade e a perseguição que virá em decorrência da nossa vida e da nossa missão. E que atitude devemos ter no coração quando enfrentarmos a adversidade, não de queixume, mas de submissão à vontade de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus e não Deus a nossa vontade. Eu queria desafiá-lo a pensar: que tipo de cristianismo temos vivido? Alguém certa vez já havia perguntado ao reverendo Francisco Leonardo, após o final de uma aula da história da igreja, quando ele falava das perseguições que a igreja sofreu e como o Senhor e como a igreja vivia a pureza do Evangelho na sua inteireza e integridade. E alguém perguntou: então, reverendo Francisco, seria interessante que Deus enviasse em nosso país uma perseguição para purificar a igreja e ela sair desse marasmo e desse comodismo que ela vive, desse descompromisso. E ele disse: não, filho, o pensamento é outro. Não é a perseguição que purifica a igreja. É uma igreja pura que atrai perseguição. Se a igreja vivesse uma vida pura, se a igreja buscasse o Senhor com intensidade, se a igreja colocasse o Senhor como prioridade das suas vidas, dos seus sonhos, dos seus projetos e ações, ela seria uma igreja que causaria desconforto, incômodo, e ela seria perseguida em consequência da sua pureza. E daí eu me lembro de uma palavra do missionário Jorge Tais. Ele advertindo a nossa vida com relação às lutas espirituais que são marcas da vida cristã. Porque se fizermos a vontade de Deus, o diabo virá contra nós. Se formos pessoas consagradas, nós seremos ameaças ao reino das trevas. Então ele dizia: olha, se você não está enfrentando lutas, se você não está lidando com o diabo de frente, é porque você tem andado de braços dados com ele. E eu queria que nós pensássemos sobre nossa vida cristã. Porque tantas vezes, irmãos, temos vivido a vida para nós mesmos. E negociado uma coisa, e silenciado noutra, para poder não sofrermos qualquer tipo de dificuldade na nossa caminhada. E Deus não nos chamou para isso. Nos chamou para demonstrar misericórdia para com as pessoas. Nos chamou para atrair as pessoas a ouvir o que a gente tem para dizer com coragem. Nos chamou para termos consciência de que isso vai gerar perseguição. E nos chamou para depender dele em oração quando isso acontecer. E o Senhor fará as coisas acontecerem, porque em toda a narrativa aqui, pessoas se convertiam. 2.000 pessoas se uniram à igreja. Multidões se uniram à igreja por causa do testemunho fiel da igreja diante da perseguição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus derrame sobre nós seu favor e graça. Que Deus nos leve a repensar como temos vivido a nossa vida, se para nós mesmos ou para o Senhor. Eu queria convidá-lo a orar nesse momento agora, meu querido. Abaixar sua cabeça, a nos colocarmos diante de Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelos registros inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, que fez o médico amado Lucas registrar essas coisas que nos impactam, que nos impressionam, que nos desafiam, Senhor, que nos humilham, que nos fazem repensar a maneira pelo qual temos conduzido a nossa vida, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia de nós e da Tua igreja. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor Deus, da igreja brasileira. Tenha compaixão, Senhor Deus, de nós, porque
Há tantos desvios, há tantos erros, há tanto comportamento que tem trazido vergonha ao teu nome, Senhor. Purifica a tua igreja. Atrai a tua igreja à tua presença. Purifica as nossas vidas, meu Deus. Começa em mim, começa no nosso meio, começa na tua igreja local, a fazer de nós um povo santo, um povo comprometido, um povo que não perde tempo, que sabe colocar a vida diante do Senhor, que sabe ser testemunha de Cristo Jesus, que sabe santificar a Cristo, estando preparado em seu coração para responder a todo aquele que pedir razão da sua esperança. Meu Deus, abençoe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, toma a nossa vida em tuas mãos, para que tudo o que somos e temos possa ser disposto para o serviço do Senhor. É a nossa oração, em nome e no amor de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada na terra, agora e sempre, Senhor.